Olá, alunos e alunas. Vamos aqui a mais uma aula do treinamento EAD Eletrônica Avançada. Hoje falaremos sobre a parte de radiofrequência, a parte da baseband, que é o processador que gerencia toda a parte do protocolo de comunicações de rádio, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, etc, 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 etc. Então vamos hoje falar um pouco sobre a parte de rádio, dando a devida importância ao processador da baseband e ao circuito ASIC de RF, que é normalmente chamado WTR. Então vamos conhecer um pouco da estrutura básica do circuito de RF, baseband, WTR, PAs, LNAs, filtros, diplexers, triplexers, quadriplexers, conectores de antena, e entender um pouco mais sobre como funciona a parte de RF do nosso dispositivo. Bem, iniciando aqui o nosso estudo, eu tenho como elemento principal do bloco de RF a CPU da baseband. Eu vou chamar aqui de CPU da baseband. Aliada à CPU da baseband, eu tenho o segundo componente mais importante do bloco de RF, que é assim chamado WTR. Também nós temos no nosso bloco de RF os circuitos de RF transmissão. São chamados PAs, Power Amplifiers. E eu tenho vários PAs, de alta banda, banda média, banda baixa. Eu vou colocar um exemplo aqui de dois, low band e H band. Aliado ao bloco de RF também, eu tenho que ter o circuito de recepção, tipicamente conhecido como LNA. Então aqui eu tenho transmissão, recepção, controle de gerenciamento da bloco de transmissão e recepção e a CPU principal que vai controlar tudo. Eu tenho que ter também de forma genérica os diplexers, ou triplexer, ou quadriplexer, depende das bandas que eu tenho de comunicação de RF no meu smartphone. Aliado a isso também, eu tenho que ter a antena. E eu posso ter duas antenas, o upper antena e o lower antena. Então, normalmente eu tenho duas antenas, a antena superior, a antena inferior. Eu vou ter filtros aqui no meio do caminho. Vamos fazer um diagrama em blocos aqui. Bem, eu vou ter que ter também na parte de gerenciamento da minha baseband uma EEPROM, um barramento SDA e SCL. Eu vou ter que ter aqui também o clock de RF, que é o cristal oscilador de RF, o cristal compensado por temperatura, VCT CXO, 24 MHz, por exemplo. Eu vou ter que ter também um elo de comunicação entre a minha baseband, bidirecional, entre a baseband e a minha CPU principal. Então, a minha CPU principal, que é o Apple Processor, por exemplo, ela vai gerenciar comunicar com a minha CPU da baseband, trocar informações, controle, etc, 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 através de um barramento de dados e controle. Vamos lá, então, fazer as interligações.
Obviamente, vou ter que ter tensões reguladas em vários pontos dos meus componentes. Então, vou colocar aqui um VREG de tensões reguladas, ou VLDO, só para vocês entenderem que eu vou ter, obviamente, várias tensões aqui. Nos PAs, eu tenho BAT, VCC, de alimentação nos Power Amplifiers, que é só um exemplo genérico de como o circuito de RF é. Bem, então aqui nós temos a parte de RF gerenciada pela CPU da baseband, o processador de RF principal chamado ASIC de RF, que é o WTR. Eu tenho os Power Amplifiers, low band, alta banda, banda média, média baixa. Eu tenho a parte de RX. Então aqui eu tenho na parte superior TX, vamos chamar de transmissão em vermelho, e na parte inferior eu tenho o RX, vamos chamar de recepção. Então, pela minha antena, eu vou ter sinais sendo irradiados e recebidos, sinal recebido de RX, sinal irradiado saindo da antena TX. Então, na minha antena, que é um sistema full duplex, eu tenho transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas vão transportar e receber os pacotes de dados digitais, da minha voz ou de dados. Então eu vou ter aqui o RX e o TX, e vão viajar esses dados pelas ondas eletromagnéticas na velocidade da luz praticamente, trafegando e transportando os meus dados digitais. Vou ter ali voz digitalizada ou dados realmente digitais. Esses dados vão ser transmitidos e recebidos pela BTS, ou pela antiga Herb. Então aqui eu vou ter a minha antena que está sintonizada para isso, e eu vou ter duas antenas. A lower antena, que eu também vou receber e vou transmitir. Então eu vou ter um gerenciamento dessas minhas antenas de ganho, que eu vou ter antena norte e sul, vou ter um CI para gerenciar isso. Claro que é um diagrama bem complexo, bem simples, né, na verdade, um diagrama bem simples. É bem complexo, na verdade, o diagrama na íntegra. Esse é um diagrama simplificado em blocos, então não vou colocar todos os detalhes. Eu vou ter aqui um balanceador de antena, um conector de antena, um cabo coaxial da antena, e essa antena eu vou ter aqui na entrada do duplexer, sai TX e entra RX. Então aqui eu tenho um sinal misturado, TX e o RX. E eu vou ter que separar esses sinais aí de TX e RX para mim trabalhá-los de forma independente. Então aqui eu vou ter entrando RX, saindo TX. Então tem transmissão e recepção no duplexer lá, ou no duplexer que seja, no quadruplex, vai misturar e vai ser transmitido para a antena. O sinal de RX, eu vou ter um amplificador chamado Low Noise Amplifier, que vai amplificar esse sinal de RX. Obviamente, o consumo de corrente do LNA é bem inferior ao PA, por quê? Eu estou recebendo o sinal de RF da antena, da BTS. Então ele já vem com alta potência. Já o meu sinal que vai ser transmitido para a BTS tem que ser de alta potência. Então você vai ver que os PAs recebem BAT VCC por isso. Então nos PAs, que são Power Amplifiers, eu tenho a corrente PP BAT VCC ligados nele. Com um pulso de enable você vai amplificar o sinal e consumir bastante corrente. Por isso que seu aparelho esquenta muito quando está transmitindo dados. Então a recepção vai vir aqui no WTR, o WTR vai processar esse sinal e vai mandar para a CPU da baseband. A CPU da baseband vai comunicar, no caso lá com o CI de áudio, com a CPU com o CI de áudio. Eu vou ter um barramento para isso. No caso de voz, vai converter digital para analógico, vai amplificar a sua voz e vai jogar no seu alto-falante para você escutar o sinal de áudio no alto-falante. Então esse é um dos caminhos do circuito de RF RX para você entender. Já o TX está saindo do WTR, o meu sinal de digital, a minha sinal já modulado, já com alta frequência, com o meu pacote de dados dentro. Então aqui eu vou ter um sinal de RF já e preciso amplificá-lo. E aqui eu já tenho o meu pacote com a parte de RF, incluso com meus dados digitais dentro. Então o que eu faço? Eu uso um PA. O que é um PA? Normalmente é um amplificador em cascata, um em série com o outro, e vai dar um alto ganho nesse sinal para ele ser irradiado pela antena.
Esse aqui é um circuitozinho básico de RF para a gente começar a entender como funciona a parte de rádio frequência do nosso dispositivo.